Olá a todos, sou Roberto Fonseca, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia. Estamos aqui mais uma vez no Servir Ponto de Luz para uma palestra, hoje com o tema Quando Estou Triste, baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhando no dicionário, nós vamos encontrar a definição de tristeza como qualidade ou estado de triste, estado afetivo caracterizado pela falta de alegria e pela melancolia. Então, é um estado de tristeza que também nós podemos definir como melancolia. Já lá na definição de tristeza, dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, François Geneve, que caracteriza essa melancolia, está lá no dicionário, como um sentimento de tristeza que se apodera do coração, levando o indivíduo a identificar a vida com amargor. Aquela pessoa sempre amargurada, sempre triste, sempre cabisbaixa, né? Mas a gente vai encontrar também no livro Atitudes Renovadas, Joana de Anjos, através de Valdo Franco, a nossa benfeitora veneranda asseverando que a tristeza não é o inverso da alegria, como muitos acreditam, mas sim a ausência momentânea dessa alegria. Então são momentos em que a alegria que nós temos natural desaparece em nossas vidas devido a fatores externos, fatores internos. Um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida, o momento de você pensar sobre sua vida, reflexionar sobre suas atitudes, sobre a situação que você está levando à vida. Ele é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Não há um ser no mundo que não vai ter um pequeno momento de tristeza. E ela pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência. Isso tudo está lá no Atitudes Renovadas. Então, uma pausa, um stop ali para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre a nossa própria vida. E por qual motivo nós teríamos esse sentimento de tristeza? Isso tudo vem de dentro de nós, está dentro de nós. É como nós reagimos aos acontecimentos da vida. E uma coisa que a gente vai também referendar através da doutrina espírita é que esse estado não se interrompe com a morte do corpo físico. Se a pessoa desencarna nesse estado de tristeza, depressão, que é um estado mais avançado, e aí ele não se interrompe no pós-morte, prossegue, leva isso para o pós-vida. Lá no livro Céu e Inferno, nós encontramos cada qual vive o seu estado de felicidade íntima na vida espiritual, conforme esse já se apresentava na vida encarnada, porque ninguém sofre mágica transformação com o fenômeno da desencarnação. Então a desencarnação também não acaba. Então a importância de se continuar as preces ao desencarnado se ele veio a falecer, veio a partir para outro plano, em algum estado desse, de tristeza, de melancolia, de depressão. Na resposta da pergunta 147 do livro Consolador, Emmanuel responde a Chico: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então não é porque mudou de plano que vai acontecer isso. Situações conflitantes. Então haverá basicamente dois tipos de situações que nos propiciam experimentar a tristeza. A primeira situação decorre de problemas existenciais: traição do cônjuge, de um amigo, um filho na experiência de drogas, a perda de um emprego, falecimento de alguém muito próximo que nos traz esse sentimento. E há algumas pessoas que dessas ocorrências buscam fugas psicológicas. Então ela vai fugir através do álcool, de algum tipo de droga, outro tipo de vício, né, que são diversos os tipos de vício, não apenas as dependências químicas mais conhecidas, a compulsão alimentar, a compulsão pelo chocolate, assim por diante. E mais comum é o álcool, né? O álcool e as drogas. No entanto, haverá outros que mantêm um estado de alegria permanente, o que pode representar duas coisas: ou um quadro de alienação da realidade, se a pessoa não está compreendendo direito o que está acontecendo com ela, ou é um indivíduo, como muitos aí existem, com um astral extremamente alto e ele não se abala por aqueles quadros ali, ele permanece ali no seu estado de alegria, mesmo que a dor esteja frequentando o seu lar. A segunda situação, de âmbito interno, se desdobra a partir do momento que identificamos que aquilo que estamos fazendo na nossa vida não é o correto
ou o que se gostaria de realizar. Então nós não estamos felizes com aquilo que está acontecendo, com aquilo que nós estamos fazendo. Então esse é o plano interno que está insatisfeito. E normalmente isso ocorre quando se desperta para os valores religiosos, principalmente valores do Evangelho. E aí a pessoa começa a perceber que aquela estrada que ela vem caminhando, que ela está trilhando, ela não é a correta, não é a boa, não é a que deveria estar passando, né? E aí ela então tem esse momento de entristecimento, esse momento de reflexão, e aí ela tende a mudar. E é comum as pessoas, quando estão nesse estado, abandonarem o templo religioso, deixa de ir na casa espírita, o que, né, é o momento que nós mais precisamos da casa espírita quando nós não estamos bem. Porque a casa espírita é feita para todos, os assistidos, os frequentadores e também os trabalhadores, não é somente para os que nos visitam, não. E isso acaba então com esse afastamento, e se for espiritual, então uma influência espiritual, esses espíritos vão aproveitar para ampliar esse estado de tristeza, porque não teremos mais essa proteção que se tem dentro de uma casa espírita, esse ambiente favorável, que até levava esses espíritos para se evangelizarem também. Situações conflitantes. Ao experimentar a tristeza, devemos continuar então a frequentar esses templo religioso, não podemos abandonar. Espera que eu apertei errado aqui. Bom, sobre a depressão, então vale a gente lembrar que a depressão é diferenciada da tristeza normal e pode ser compreendida como um distúrbio de humor que desequilibra o universo emocional da pessoa. E os processos depressivos são marcados pela ausência de sentido existencial e alteram de modo com que o modo como a pessoa lida com a sua subjetividade com o mundo. Então a depressão ela tem esse fator de a pessoa sentir uma ausência do sentido da vida muito grande. E aí a tendência é essa tristeza, esse isolamento muito grande. Também a depressão pode ser encarada como um alerta da alma a fim de endereçar o enfermo para a busca de sentido da vida, o conhecimento de si mesmo e o cultivo do auto-amor. E também precisa frequentar a casa espírita, permanecer frequentando a casa espírita, por segurança. Qual seria então a razão da dor? A doutrina espírita nos ensina que todos os sofrimentos são feitos à lei de ação e reação por nossas ações presentes e passadas, causas anteriores e causas presentes dos nossos problemas. Então elas podem ser geradas no passado e podem ser geradas no presente. E também há o outro caso em que nós mesmos solicitamos essas situações difíceis para provarmos a nossa força, a nossa determinação e avançar. Justiça das aflições, se a gente for raciocinar, né, como é que nós vamos entender as bem-aventuranças? Tá? Bem-aventurados que não choram, os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como assim ter fome, sede de justiça? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, como é que a gente vai entender isso se não pensar na vida futura? Pois se eu estou passando por essa situação agora, eu estou respondendo, eu estou pagando ali uma dívida do passado e futuramente a minha próxima vida já não terei esses problemas a responder. Questionamentos mais comuns: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem ricos, outros na miséria, sem coisa alguma terem feito para merecer isso, né? Porque a pessoa não sabe o passado da outra. Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros têm tudo para se esquecer. Ou seja, parece que Deus é injusto. Ele olhou para um e falou: você vai nascer rico, e o outro olhou para o outro, você vai nascer extremamente pobre. Até porque nós estamos falando em bens materiais, porque a alegria ela não está no bem material, mas sim no sentido que a pessoa dá à vida. Nós vamos encontrar pessoas extremamente felizes embaixo do viaduto e pessoas extremamente tristes morando num castelo. Então, somente a perspectiva da vida futura
é que possibilita a compreensão dos sofrimentos que experimentamos na Terra, pois nem todos os aflitos são bem-aventurados. Então, só com essa perspectiva de vida futura e também de respondermos pelo nosso passado. Se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho e nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa. Umas têm nessa vida presente e outras fora dessa vida. Se há males nessa vida cuja causa é o próprio homem, há outros também que parecem atingi-lo como uma fatalidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Então, sabemos que todo efeito tem em si a sua causa geradora, e se a causa de tais misérias não se encontra na vida atual, então ela provavelmente estará na existência anterior a essa vida. Isso é a lógica que todos nós chegamos, que todos nós conseguimos raciocinar, conseguimos pensar a respeito disso. E o homem nem sempre será alcançado pela justiça divina ou por ela buscada na sua existência presente. Não escapará, porém, das consequências de suas faltas nas vidas futuras. E às vezes a gente pensa isso, mas o fulano desencarnou e não pagou o que devia. Na nossa cabeça deveria ter pagado, a justiça deveria ter alcançado esse ser e ele deveria ter respondido. Realmente seria melhor se ele respondesse pela justiça dos homens, porque quando ele desencarnar, a sua própria consciência vai pedir o reajuste. E ele vai ser bem, bem sério. Que a próxima existência ele vai sofrer parte daquilo que ele trouxe às pessoas nessa existência. Então a prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expiar os seus erros agora, virá expiá-los futuramente, e aquele que hoje sofre está expiando o seu passado. Se foi duro e desumano, poderá ser por sua vez tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Dias atrás recebemos uma psicografia de um espírito chamado Janete. Ela nos contou que ela ficou 14 anos presa a uma cama devido a um câncer extremamente grave que abateu sobre ela, e ela não entendia a razão, porque ela era uma pessoa muito boa, muito correta, e ela não entendia por que estava acontecendo aquilo ali com ela, e veio a desencarnar. Após o desencarne, ela entendeu, e foi passado a ela, né? Ela acabou compreendendo que aquela dor, que aquele sofrimento através do câncer era para resgatar o seu passado, as suas manchas do passado. E aí ela escreveu assim: pude entender que a dor é o mata-borrão da alma, e que nossos erros e enganos do passado se redimem com a dor, com o sofrimento. Então, através dessa dor, desse sofrimento, ela acabou conseguindo redimir o seu passado de erros. Lá, mais uma vez, atitudes renovadas da Joana de Andes, através de Valdo Franco, nós vamos encontrar. É um fenômeno psicológico, transitório, que não é permanente. Deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. A tristeza sem lamentações, sem queixas, sem ressentimentos é, pois, psicoterapêutica. Então não adianta ficar reclamando, ficar ressentido, aquela ladainha toda, não adianta, porque se nós precisamos passar por alguma coisa, nós passaremos. Não tem outra forma. Se hoje, então, sofremos, é porque, em geral, causamos sofrimentos ao outro no passado. Caso contrário, teremos que acreditar que Deus seria injusto. Se soubermos enfrentar os sofrimentos com resignação e coragem, progrediremos. Se nos queixarmos e ficarmos revoltados, teremos que recomeçar, porque o aprendizado não foi feito. Também achei no site espírita estratégias para vencer a tristeza. Resistência enérgica às impressões que nos enfraquecem a vontade, aguardar com paciência o retorno para a vida espiritual que um dia virá inevitavelmente, ter em vista a nossa missão na presente reencarnação, seja na família ou cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou, e força, coragem para suportar aquelas impressões, encarando-as com determinação. Essas são algumas dicas que nós temos lá. Então, pelas palavras, bem-aventurados, aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem, a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. À luz do Espiritismo, não podemos ignorar a interferência espiritual inferior, pois espíritos ainda imperfeitos
poderão criar sintonia conosco e a partir da tristeza descontrolada, criando maiores embaraços em nossas vidas. Então esses espíritos sempre estarão ligados a nós nesses momentos, aproveitando-se desse momento de tristeza ou impulsionando, criando, assim por diante. Por isso a importância de estarmos dentro da casa espírita em tratamento o tempo inteiro. Registremos ainda que podemos nos socorrer dos médicos da mente, nos ramos da psicologia e da psiquiatria, que nos ajudarão no enfrentamento da situação desafiadora, prescrevendo remédios se necessário. Então, o tratamento espiritual tem que vir acompanhado do tratamento médico, porque o médico vai nos auxiliar bastante. Terapêutica espírita, que existe em toda a casa espírita, a terapia do passe, do evangelho no lar, da água fluidificada, também se constituirão em hábitos eficientes a nos fortalecer o ânimo e a resignação. Então, a casa espírita possui todas essas ferramentas para poder nos ajudar a enfrentar esses problemas. E para a gente fechar, terminar com um pequeno poema de Maria Gertrudes, que psicografa com a gente lá no Chico Itatiaia. Ante a dor, ampare, ante a fome, ampare, ante o desespero, ampare, ante a ignorância, esclareça, ante a dúvida, esclareça, ante a escuridão, clareie, ante a imoralidade, clareie, ante o ódio, clareie, e ante de tudo, apresente-lhe Jesus. Nosso muito obrigado, muita paz e muita luz a todos.